Olá, tudo bem? Nós estamos agora na nossa aula que vai falar sobre o processo de decisão. Antes de falar de decisão, eu coloquei um capítulo com o nome de Começar Não É Tudo. Por quê? Tem muita gente que tem muita iniciativa, mas pouca terminativa. Aqui é uma atenção que nós precisamos ter para quando a gente começar alguma coisa, a gente terminar o que a gente começou, né? Começar algo é bastante importante, você dá o primeiro passo, você consegue atingir os seus resultados. Agora, terminar vai fazer com que você tenha uma satisfação ainda muito maior, né? A primeira chave, aliás, eu falei isso na aula passada, né? Que a importância de você comemorar todos os sentidos, tudo que você precisa fazer ou que você esteja fazendo. Quando você conclui uma tarefa, é importante você comemorar. Nesse processo de terminar o que você começou, a comemoração é fundamental. Por exemplo, se você começou uma dieta, você iniciou uma dieta agora e você perdeu 2 quilos. Você tem que comemorar, ou seja, perdi 2 quilos, oba, que legal, força, vamos agora perder mais, perdeu mais 1, 3, opa, vamos comemorar. Assim você vai tendo esforço recompensado por tudo que você está fazendo. Ou seja, se você tem um ponto de comemoração, toda vez que você começa alguma coisa, a chance de você terminar é muito maior, para não ficar muito longo e você parar no meio do caminho. Quando você começa a ler um livro, se você tem dificuldade em ler um livro, ou se você começou a ler muitos livros e não conseguiu terminar, né? Começou e não terminou, quando você lê o primeiro capítulo, comemora, opa, consegui, contempla isso, né? Terminou o segundo capítulo, legal, consegui, contempla isso. O terceiro capítulo, sim, e assim sucessivamente, tudo na sua vida, você pode, como diz um amigo meu, né? Fatiar o elefante, ou seja, ver todas as partes para poder olhar o todo. E toda vez que você conseguir alcançar uma pequena parte, comemora, vibra, tá bom? Essa é uma metodologia bem simples para você não terminar as coisas no meio do caminho. Porque se você fica desanimado e aí você não tem motivação para poder chegar até o final, tá bom? Aqui eu coloquei um exercício na página 48. O exercício diz o seguinte, ó, liste num papel, aí você pega um papel separado, né? Liste num papel 3 tarefas mais importantes do seu negócio que você precisa fazer no dia seguinte. Então, você chega no final do dia, à noite, pega um papel e lista 3. Dessas 3 tarefas, você seleciona apenas uma, a mais importante, aquela que você está priorizando. Então, você vai priorizar uma tarefa das 3. No dia seguinte, você tenta alcançar aquela tarefa, tenta fazer aquilo que você se programou. Você vai chegar à noite no dia seguinte e vai verificar se você conseguiu fazer. Se você não fez, repita aquela tarefa que você ficou de fazer. Se você fez, risque aquela tarefa e liste mais 3. Destas 3, você escolhe uma, desta uma você persegue no dia seguinte. E assim sucessivamente. Com isso, você vai ter tarefas lá que não são realizadas em um dia, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Mas você vai colocar elas sempre como prioridade, que uma hora você vai conseguir chegar a fazer. Então, não deixe essas tarefas se acumularem. Escolha sempre 3, dessas 3, dessa uma você persegue. Legal? Então, esse é um pequeno exercício para você já começar a fazer e terminar tudo que você começou. Agora, decisão. Decisão é uma coisa muito importante, a gente podia falar uma aula inteirinha sobre decisão, aliás, um curso inteirinho sobre decisão, porque é um fator primordial para as pessoas que querem realizar os seus sonhos, né? Às vezes, o processo decisório é muito complicado, mas para isso, eu quero mostrar para vocês porque as pessoas não tomam decisões, algumas características porque que elas não tomam decisão. Eu estou na página 50, pessoal, tem um exercício depois, tá? Que eu vou pedir para a gente fazer. Primeiro, elas não tomam decisões porque não querem assumir responsabilidades. Conhece gente que não assume responsabilidade, logo não quer ser responsável pela decisão tomada?
elas não querem correr riscos, né? Tá na zona de conforto, não quer sair da zona de conforto, logo não tem decisão a ser tomada. Elas querem que os outros decidam por elas. Já viu isso? Então, elas ficam procrastinando, empurrando com a barriga, mas elas esperam que os outros decidam e aí reclamam quando os outros decidem errado. Outras estão sempre ocupadas. Você deve ter já passado por isso. Muita gente fala assim: não, depois a gente resolve isso. Não, agora não, depois a gente vê, né? Isso é um processo de não querer tomar decisão. Ela se acha na desculpa de estar ocupada para não tomar a decisão. E na verdade, ela consegue tomar a decisão, a ocupação é apenas uma desculpa que ela usa para não tomar a decisão. Aqui a gente tem também pessoas que tomam decisões, mas que não conseguem bons resultados. Já viu isso? A pessoa tomou decisão, mas o resultado que ela esperava não é o ideal. Logo, por que isso acontece? Primeiro, quando elas tomam decisões, elas não sabem o que querem. Então elas tomam decisão no superficial. Elas exatamente não sabem o planejamento que precisam fazer, não sabem o que desejam, mas vivem tomando decisão. Então, logo se toma uma decisão do que você não sabe o que quer, a chance dessa decisão ser errada é muito grande. Outras mudam de ideia a todo momento. Ou seja, elas tomam uma decisão, aí depois de 2 dias, não é isso que eu quero. Aí depois de 1 ano, não é isso que eu quero. Aí toma, já viu? Aquela que sai da faculdade, fez 2 anos na faculdade e fala assim: mas não é isso que eu quero. Aí entra no emprego, eu achava que não era isso. Aí começa uma atividade nova, achava que não era isso. Entra para o marketing de rede, eu não sei o que eu quero. Então, se ela não tem ideia, ou mudam de ideia a todo momento, é difícil dela conseguir atingir um resultado bom na sua decisão. E atitudes contrárias à sua decisão. Muita gente toma a decisão, está consciente que tomou a decisão, só que agem de maneira diferente. Por exemplo, uma pessoa que toma a decisão de comprar uma casa própria. Ela decidiu que ela precisa comprar uma casa própria, logo ela precisa mudar atitudes de comportamento para poder guardar dinheiro, para poder ter o dinheiro de entrada, para poder ter uma remuneração maior. Ela precisa tomar algumas atitudes para ela ter o dinheiro suficiente para comprar a casa própria. No entanto, ela não muda o hábito de consumo dela. Ela costuma e continua comprando coisas superficiais, supérfluas para a vida dela. Ela começa e não muda os jantares que ela sai para fazer, então ela não reduz. Ou seja, ela tomou uma decisão de comprar a casa própria, logo deveria ter atitudes em direção dessa decisão, mas ela não muda a atitude. Então não adianta nada, porque ela tomou a decisão somente na mente, somente na cabeça, e somente aqui não resolve. Ou seja, isso aqui é só a base do processo, porque pensamentos geram sentimentos que movem a ação. Sempre pense nisso, né? Pensamento gera sentimento que move a ação. Se ficar só na esfera do pensamento, você vira um sonhador. Se você não trazer o seu pensamento para o sentimento, eu estou sentindo que eu quero, eu vou, o sentimento vai gerar a ação, e aí sim você tem o processo de realização. Sobre o processo decisório, tem muitas pessoas que também tomam decisões baseadas na maioria, ou seja, ela fala assim: se deu certo para um, vai dar certo para mim. Nem sempre é verdade. É muito importante a gente acompanhar as pessoas de sucesso com um padrão de comportamento, mas você não pode achar que só porque ele seguiu aquele caminho, se você seguir o mesmo caminho, você vai ter sucesso, porque são experiências, são pessoas diferentes, momentos diferentes. Então, nem sempre a sua decisão tomada porque uma pessoa tomou e deu certo, você também dará certo. Outra coisa é que pessoas tomam decisões baseadas exclusivamente na emoção. Esse é um erro enorme, né? Mas nós agimos muitas vezes pela emoção. Vendas é emoção. Normalmente você está sendo... quando alguém te oferece alguma coisa, oferece no âmbito emocional. Você compra pela emoção e justifica pela razão. Essa é a grande verdade. Mas quando a gente toma uma decisão pela emoção, a gente toma uma decisão errada. A emoção pode fazer parte sim da nossa decisão, mas ela precisa necessariamente passar pela razão, porque na razão você discerne, você consegue entender, você consegue fazer as
as atribuições de características da decisão certa ou da decisão errada. Então, cuidado ao tomar decisão somente pela emoção. Por isso que decisão é muito importante. Tem uma frase aqui no livro que eu gostaria de ler para vocês, que é do William James, que ele fala assim, quando você precisa tomar uma decisão e não age nesse sentido, está tomando a decisão de não fazer nada. Ou seja, o fato de você ficar parado também já é uma decisão que você tomou. Pense nisso. E vamos então fazer o exercício da página 51, que pede para você escrever decisões que eu preciso tomar. Então você escreve todas as decisões que você precisa tomar e motivo pelas quais são importantes. Se você tem um motivo para você tomar a decisão, isso te movimenta na direção certa. Agora, a decisão sem motivo, você vai ter dificuldade de realização, tá bom? Então, esta é a aula número 7. Logo, logo a gente se encontra na próxima aula, onde a gente vai falar de otimismo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e um forte abraço.